Quer fazer o melhor para o seu filho, invista em você. Então, isso é fundamental. O que nos transforma é o conhecimento, né? Então, quando a gente busca contatos com pessoas diferentes, quando a gente busca novos conhecimentos, novas interações, né? Um ecossistema de fato favorável, muda tudo. A gente precisa ser referência para os nossos filhos, a gente precisa ser referência para outras pessoas, a gente tem que buscar ser o melhor, sim. E ser o melhor não significa que só você pode ocupar aquele lugar, né? Outras pessoas também podem estar lá. Então, quanto mais você chegar para lugares altos e levar pessoas também para chegarem nesses lugares altos, é o barato da coisa, né? Não se trata simplesmente de número de curtidas, de número de seguidores, de quantas pessoas você vai alcançar, nem mesmo do faturamento que você vai fazer. Se trata de um propósito, de um cumprimento de propósito. E é isso que vai fazer a diferença. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Ela é treinadora, mentora de negócios, propósito e vida. Hoje você vai conhecer a Renata André. Ela já treinou mais de 3.000 negócios e pessoas, já tem clientes em mais de 7 nações. Verdade. E tem uma carreira gigantesca, além de ser minha madrinha de casamento. E aí, Rê, seja bem-vinda ao VDcast. Se apresenta pra galera do VDcast. Ai, que honra estar aqui, que você tem uma sacada aqui que já vale a pena esse VDcast. Aliás, isso eu já aprendi com o Vitor, na verdade. De uma sacada que paga, né? Uma sacada que já paga aqui, então fica aqui até o final. Sou Renata André, eu costumo dizer que eu sou uma destravadora, né, emocional, acho que pessoas que têm algumas travas aí, e uma multiplicadora de talentos. Adorei. Sou filha amada de Deus, casada com Zé André, temos 2... Há quantos anos? 30 anos, você 30 gosta, anos. né? Claro que eu gosto, isso não é pra qualquer um, não, cara. É verdade, é verdade. Apesar que as pessoas devem estar fazendo conta de quantos anos eu tenho. Ah, mas isso aí... Já fiz 50 anos e é uma maravilha, porque na minha jornada eu costumo dizer que dos 39 para os 40 anos já teve um boom, e agora nos meus 50 anos está tendo um outro grande boom, principalmente porque você faz parte da minha vida. Que massa, Rê. Feliz demais de ter você aqui. Eu quero falar desse boom que você está vivendo agora. Mas vamos olhar um pouco para trás e o que te trouxe até aqui. Há quantos anos empreendendo? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a minha formação para você entender melhor como as coisas são. E eu acredito, assim, que as pessoas têm de olhar para a sua própria jornada. Porque eu costumo dizer que a nossa história muda histórias, a nossa história é o melhor conteúdo que a gente pode ter. E quando a gente entende os caminhos que a gente já percorreu, e eu faço bastante isso, eu adoro fazer mapeamento de mindset a partir da história das pessoas. Você me conta a história do seu nascimento, você me conta como você conheceu a Nath, e eu vou te dar um mindset ali, vou fazer um mapeamento que as pessoas ficam assim, oi, como é que você consegue? Você consegue ler coisas que a pessoa não falou, mas estava ali, né? Porque eu sou uma interpretadora de histórias também, né? Então, a minha jornada, né? Eu sempre dizia que o meu maior sonho era ser mãe. Então, encontrei uma pessoa que também tinha esse grande sonho. Né? Não de ser mãe, né? De ser pai. De ser pai, de ter filho cedo, exatamente. E a gente, né? Nós fomos pais eu tinha 21, Zé com 24, olha isso. Então, a Manuela já está aí, grande, e depois o Guilherme, que era o sonho do Zé, também ter um filho. E por que você está falando isso? Porque ter filho é como gerar projetos. Então, quando você agora pai, né, sim, sabe... 4 meses, a Isabelinha. Que é uma dádiva, né? O gerar frutos. E muitas pessoas têm algumas travas em relação a gerar frutos, e é uma das coisas que eu trabalho muito, é esse gerar. Como é importante a gente gerar frutos que multipliquem, que façam a diferença. Então, minha história já começa aí, né, nesse mapeamento ali, né? E tem isso da mesma energia, Rê? Quando você falou do gerar, né? Você fala que filhos são como projeto. Como é que você vê essas duas coisas? E tem gente que tem essa energia bloqueada de alguma forma, né? Pode gerir, não tô falando de quem biologicamente não pode. Pode biológico, mas na cabeça tem algo travando. Será que é a mesma coisa que trava no mundo dos negócios, talvez? Pode ter a ver. No seu caso, por exemplo, você tinha esse sentimento, esse desejo, mas estava lá escondido dentro de você. Do mesmo jeito que muitas pessoas estão travadas, têm sonhos na área dos negócios e está lá adormecido. Né? Talvez por crenças, como é onde eu entro, de incapacidade ou de achar que não vai dar conta ou de que é algo muito grande para elas e de que é muita responsabilidade. Aí vem várias situações que a gente também tem de ir atrás para destravar, né? Ou que não é pra ela, né? Isso não é pra você. Eu tenho um caso de uma mentorada que ela estava estudando para concurso público.
E ela muito inteligente, e ela não passava, e ela veio para mim, e a gente começou a falar sobre isso. Eu falei assim, você tem um sonho de ser mãe? Ah, não sei, de repente um dia, já casada, já está... Eu virei para ela e falei assim, pois eu acho que você deveria investir nisso. Agora, não depois, né? Ah, acredita que ela foi, engravidou, gerou, nasceu a criança, e ela falou assim, nossa, eu não sabia que isso ia ser tão legal, tão divertido. Então, muitas vezes aquilo que a gente está gerando, não só, né, no caso de filhos, mas você pode gerar um projeto, você gera a sua empresa, você gera até mesmo o seu cônjuge. Então, o gerar é algo muito importante e que nós precisamos olhar para as crenças que estão por trás. E a partir dali a vida dela deu um boom e tal. Ela me chamou até de madrinha do coração. Que maravilhoso, da Maria, coisa cara. mais linda. Que maravilhoso. E bebê, dizem que bebê já nasce com um pão debaixo do braço, né? Ele vem e ele provê por ele mesmo, né? Bebê é prosperidade. Você vê dessa forma com a galera que escolhe isso? De que bebê é prosperidade? Como assim? Porque, cara, tem gente que tem medo. Eu conheço gente. Eu tava falando com um amigo meu agora em Brasília. E aí, ele teve um segundo filho. E aí eu falei, cara, e aí, terceiro? Aí ele, não, bebê é muito caro. Bebê é isso, bebê é aquilo. Não sei se eu vou dar conta, tudo é muito caro. E aí eu falei essa frase que eu ouvi em algum lugar, que o bebê, ele nasce com o pão que ele vai comer, né? Ele cuida, ele traz pra família uma prosperidade que vai suprir as necessidades dele. Ele não atrapalha. O bebê, ele soma de alguma forma, ele acrescenta. Então, eu não sei o quanto que isso é verdade, tô experimentando isso agora, mas eu ouvi isso, de que quando um bebê vem, ele traz pra família prosperidade. A família vai melhor do que sem o bebê. Expansão, né? A expansão. Sim. A família é constituída com a vinda do neném. E eu super acredito que... Aliás, teve uma época na empresa que eu e o Zé, a gente gostava de contratar mães. Uhum. Apesar de muitas pessoas falarem assim, mas já tem filho, vai atrapalhar nos negócios. Pelo contrário. Por quê? Porque o fato dela ser mãe e querer prover mais ainda para o seu filho traz uma garra ainda melhor para os negócios. Então, assim, eu creio que nós somos o melhor modelo para os nossos filhos. E ao contrário de que muitos pais acham que tem que dar a melhor escola para o filho e ensinar o filho, que o filho tem que fazer aquilo que ele não realizou, eu não sou dessa opinião. Calma que você vai estar estranhando, mas eu vou explicar o porquê. Porque mais importante do que aquilo que você vai fazer para o seu filho é aquilo que você é. Isso. Então, se o pai, se a mãe quer o melhor para o seu filho, tem que investir nele. Então, você quer que seu filho seja um sucesso, você tem que ser um sucesso. Você quer que seu filho prospere, você tem de prosperar. Porque senão já gera uma dívida com essas crianças impagáveis. E a nossa referência, a referência dos filhos somos nós. Sim. Então eu costumo sempre falar isso, e é por isso que eu trabalho muito com os pais, e principalmente aqueles, né, muitas mães têm um costume de largar a sua profissão para agora eu vou ser mãe, agora eu vou cuidar da minha família e não vou mais empreender. Isso gera uma dívida para essa criança absurda e impagável. Coloca um peso nas costas da ela é responsável pelo sucesso, pelo não sucesso, ou pela não prosperidade, ou pela não realização profissional. Ou por um sonho interrompido, né? Uma coisa que ficou... Exato. Então, eu incentivo essas pessoas, mostrando que é possível, né, elas voltarem para o mercado de trabalho, para elas se realizarem, para elas buscarem também, né? A ascensão. Exato, se quiserem, com certeza. Mas é tudo essa questão do sentimento que está por trás. Porque não tem nada de errado em você ser... Eu tenho uma irmã que é dona de casa e cuida dos filhos, e ela é muito bem resolvida com isso. E é por isso que foi muito bem colocado. Mas muitas mulheres têm esse sentimento. Entendeu? Eu larguei tudo para cuidar dos meus filhos, e agora? Porque os filhos vão crescer, e eu tô vivendo essa etapa. Daqui a pouco, né? É o ninho vazio, né? Exato. Ela já saiu de casa, daqui a pouco é ele, né? E vai ser como? Então, eu costumo dizer que né, sempre é a melhor idade, melhor época para a gente poder investir na gente. E quer fazer o melhor para o seu filho, invista em você. Então, isso é fundamental. E aí, voltando para minha jornada, então, nós fomos pais muito cedo, e... eu ia empreender, eu ia seguir a minha carreira de economista. Você sabia disso? Sabia. Que eu fiz economia 2 anos, e aí por conta da maternidade, como eu trabalho isso hoje com as personas, eu sou minha persona também, né? Então eu resolvi mudar o meu curso, porque eu queria acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos. E aí eu literalmente fui estudar. Aí mudei o curso para pedagogia, depois fui fazer psicopedagogia, aí investi em terapia familiar sistêmica e comecei a trabalhar num ambiente escolar, onde os meus filhos estavam estudando. Em breve, né? Não, foi antes, né? Não. Quando eles entraram para a escola, eu entrei. Ah, então foi sincronizado. Foi sincronizado. Achei que era antes. Não, foi bem sincronizado. E aí eu segui, e eu sempre dizia que quando eles saíssem da escola, eu também sairia da escola.
E foi Cara, exatamente o que isso, aconteceu, cara. o poder das palavras, né? Como a gente projeta o nosso futuro, Sim. só que muitas vezes sem a intenção. Meu Deus. Imagina se a gente faz isso Essa parte eu não sabia, não. Sempre falava isso. Eu falava, não vou me aposentar na escola, porque infelizmente o salário no Brasil e mundo afora É inviável. de professor é muito baixo. A conta não fecha, não. Mas quando eu olho para o que foi de valioso na minha vida, estar junto dos meus filhos, acompanhar esse desenvolvimento e que isso serviria de uma grande vantagem competitiva no meu trabalho lá na frente. Uhum. Por quê? Porque as nossas crenças são formadas de 0 a 12 anos. E esses 25 anos que eu passei no ambiente de escola, eu trabalhei exatamente nessa faixa etária. Ou seja, eu sei exatamente onde os entraves emocionais são instaurados e sei como destravar. Porque foram anos e anos lidando com essas crianças e sabendo o comportamento delas e com os pais também. Então, assim, hoje eu tenho muito orgulho de olhar para essa jornada toda, de tudo que eu vivi, apesar de parecer outra vida, né? Porque a gente vai evoluindo tanto que a gente olha e fala assim, nossa, quanto tempo tem isso. E enxergo isso hoje como uma grande vantagem na minha vida, né? Sem falar que eu tive ali no dia a dia com os meus filhos. Mas aí quando o Guilherme já estava saindo, que é o meu segundo filho, eu falei, e agora? Eu disse que eu sairia da escola quando ele saísse, e agora? E saiu. E talvez essa pessoa que esteja nos assistindo esteja nesse momento, né? E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Transição. E aí eu acredito, assim como você, que o que nos transforma é o conhecimento. Então, quando a gente busca contatos com pessoas diferentes, quando a gente busca novos conhecimentos, novas interações, né, um ecossistema de fato favorável, muda tudo. E foi o que mudou. Então, entrei no MBA em Gestão e Liderança de Pessoas pela UFRJ e lá eu descobri o coaching, que tinha muito a ver com a minha bagagem toda teórica, da psicopedagogia e tudo mais. E aí foi onde eu fui realizar aquilo que eu tinha interrompido lá atrás, que era o lado do empreendedorismo, o lado dos negócios e tudo mais. E aí veio a minha entrada na Febracis. E foram quantos anos lá? Mais de 10 anos. Meu Deus, é uma vida, né? E uma coisa interessante, né? Fazendo um mapeamento da nossa história. Eu e o Zé, meu esposo, a gente tem uma unção, né? E me permito falar isso por conta da minha espiritualidade, mas a gente tem um dom de alavancar negócios, de startar coisas, de ajudar a fazer multiplicar. Quando a gente entrou na Febracis, nós fomos a primeira franquia. Rio de Janeiro. O Paulo Vieira só tinha 4 unidades, que ainda eram unidades e eram dele, ele próprias, tinha sócios, né? E tal. Mas nós fomos a primeira franquia no Rio de Janeiro. Incrível. E num se lugar alguém não que ele sabe, achava né? improvável. Talvez faça sentido introduzir, explicar para quem está ouvindo pela primeira vez e não sabe o que é Febracis, né? A Febracis é a melhor e maior instituição, né, de coaching. Hoje o Paulo fala escola de negócio, mas antigamente a gente falava, né, empresa de coaching. Então, uma escola de negócio onde a gente trabalha lá na Febracis, né, e está dentro de mim ainda. A Febracis vai estar eternamente. Foram mais de 10 anos. Né? Onde a gente trabalha a inteligência emocional, onde a gente vai além do conhecimento técnico, né, do conhecimento do ofício, onde a gente de fato trabalha questões ali de habilidades emocionais e sociais, como Daniel Goleman fala, para poder destravar, né, e poder ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser. Que massa. E aí você e o Zé, vocês começaram então esse movimento lá dentro. Nasceu no Rio, depois expandiu também para fora do Brasil. Exatamente. Aí a gente abriu, aí começou o nosso desafio enquanto empreendedor, porque até então nunca tinha trabalhado com meu marido. E esse foi um grande desafio, né? Então, porque na verdade foi uma revelação que Deus nos deu, né? Eu cheguei num vídeo do Paulo e ali eu tive uma revelação de que a gente iria abrir aquele negócio. O Zé também teve uma revelação também, e confirmando. E assim a gente começou a empresa juntos e aí começamos o desafio de trabalhar juntos. E foi bem desafiador, porque né? eu e o Zé, a gente não tem um perfil complementar. Os dois são dominantes, os dois são influentes. Bica muito, dá muito... É uma paixão só, é uma potência só, mas precisa ter muita inteligência emocional para lidar. Mas acredito que nesses 30 anos de casado, a gente hoje, né, e eu estava falando para você ainda há pouco, a gente vive os nossos melhores momentos. E eu creio que realmente toda essa nossa trajetória e todo esse investimento, toda essa busca aí fez a gente chegar onde a gente está hoje, né? E inclusive empreendendo, continuando, né, esse lado de empreender junto.
Massa. Mas a gente passou por alguns desafios. Então, meu marido é extremamente controlador e tal, e eu não conseguia, muitas vezes, fazer e entregar um resultado. E eu me cobrava isso, porque eu achava que o meu valor estava ligado ao fazer. Então, eu tinha que estar fazendo para eu me sentir valorosa. Sim. Né? Então, eram questões minhas, da minha autoestima, questões das minhas crenças e que atrapalharam muito naquele início do negócio. E aí eu comecei a ser muito conhecida como a esposa do Zé André. Uhum. Talvez algumas pessoas também tenham isso. Foi como eu te conheci. Ó, Antes de você ser a Rê, você era a esposa do Zé André. E é um processo que a gente, quando casa, a gente, por mais que a gente se torne uma só carne com a pessoa que a gente casou, o nosso cônjuge, mas existe a individualidade de cada um que precisa ser mantida. Sim. E muitas pessoas se perdem. Né? Até mesmo na empresa, numa sociedade, as pessoas se perdem nessa sociedade. E foi algo que eu trabalhei em mim, que hoje ajudo muitas pessoas a trabalharem nelas também, entenderem qual é a sua identidade dentro de uma sociedade, dentro de um casamento, dentro de um negócio. E eu precisei sair, me afastar um pouco para poder entender isso. Foi quando, porque lá na Febracis a gente é treinador da empresa. E a empresa foi crescendo muito e foram abrindo outras unidades. E quem era a treinadora que mais era chamada para abrir as unidades? Você. Eu. Então eu abri várias unidades, não só no Brasil, como internacionalmente também. A gente chegou a abrir uma unidade nossa em Portugal. E ajudamos a abrir também em Madrid. Então eu decidi ser perita em formação de coach. Então, sou uma formadora. Formou muito coach, né? Muitos coaches e master coach, mas muito. Que massa. Mais 3.000 alunos, com certeza. Massa. Às vezes eu paro às vezes eu sou reconhecida na rua e tal, e de alunos meus da época de colégio. Tia Renata. E às vezes eu encontro uns marmanjões. Minha professora. É muito engraçado. Que maneiro. É muito legal mesmo. E fui me especializando. E cheguei já, assim, logo no início, antigamente na Febracis a gente tinha campeonato, assim, né? Tinha um ranking pela nota da avaliação. Uhum. E eu cheguei ao primeiro lugar, né? Da melhor treinadora. Treinadora mais bem avaliada de toda a instituição? Sério? Você acredita que eu demorei para levantar da cadeira? Quando me chamaram o nome, eu não acreditei. Eu não estava esperando. Eu não estava esperando. Eu achei, as minhas crenças eram tão limitadas que eu não achei que era eu. Eles falaram meu nome, o Zé precisou me cutucar. Você não viu teu nome? Eu levantei da cadeira, porque eu não me via no pódio, eu não me via em lugares de destaque. Olha que loucura que é a mente, né? E a partir daquele dia, comecei, né? Depois que você gosta, aí comecei a trilhar mais. Se eles estão vendo isso em mim, talvez eu tenha algo mesmo, né? Eu tive que me apropriar, né? Crenças de merecimento. Que coisa! Eu era viciada em ficar resolvendo problemas e não chegar no pódio. Que loucura, né? Uma das minhas grandes conquistas, e muita gente sofre disso. Muita gente tem questões na sua crença de merecimento e não chegam na vitória porque se sabotam, porque são viciados em ficar resolvendo problemas. Sabe se esforçar, mas não sabe vencer, é isso? É isso. Muito bem colocado. Mas como é que vira essa chave? Treinando. Não é fácil, praticando, né? Tendo mentores que nos ajudam a enxergar aquilo que a gente não consegue enxergar, né? E aí foi bem interessante esse momento da minha vida, porque essa chave virou ali, né? Eu falei assim, nossa, então eu tenho o meu valor, eu entendi o meu valor, boa. Mas ainda... Mas você já sabia que era boa. Não precisava mas disso. Alguma coisa mudou ali, mudou. Mudou, inclusive, para nossa relação, para o Zé também, né? E tanto eu quanto ele também ganhou todos os troféus, inclusive ele ministra todos os cursos, né? E a gente ganhava tudo. E como a gente ganhava tudo, eles tiraram a premiação dos diretores. Eita! Porque já era café com leite, porque ganhava tudo. Nem o café com leite, é o concurso. Tá fora da parada porque ele não conta. É isso? A gente conta essa nossa percepção, né? Óbvio que eles não vão contar isso. Mas é a maneira como a gente quer enxergar, né? E aí começou pra dar uma chance, né? Pra dar uma chance pro resto do mundo. Entendi. Mas isso é pra mostrar que, assim, a gente gosta, né? O dominante gosta de ser referência. Claro, e um dos slogans que eu levanto é isso. A gente precisa ser referência para os nossos filhos, a gente precisa ser referência para outras pessoas, a gente tem que buscar ser o melhor, sim. E ser o melhor não significa que só você pode ocupar aquele lugar, né? Outras pessoas também podem estar lá. Então, quanto mais você chegar para lugares altos e levar pessoas também para chegarem nesses lugares altos, é o barato da coisa, né? Assim, eu costumo dizer que para um ganhar, o outro não tem que perder. Você pode levar
uma multidão para o topo. E eu vejo que você faz isso brilhantemente. Valeu. Então essa foi a nossa jornada lá dentro da Febracis, e eu fui me destravando, fui encontrando a minha identidade, até que Deus virou para mim e falou assim, já tá bom, né? Agora vai lá, porque eu não quero você correndo para um lado, viajando para vários lugares, e seu marido para outros lugares, eu quero vocês juntos, vocês são uma potência junta. A promessa foi para vocês abrirem isso juntos. Aí eu comecei a trabalhar isso em mim e falei assim, não, a gente vai ministrar um curso junto, a gente vai começar a subir no palco junto e a gente vai fortalecer a nossa imagem também junto. E aí aconteceu, e é um barato, porque a gente se diverte, é muito engraçado nós dois juntos. Que massa. E isso lá ainda na Febra? Na Febracis. Que massa. E aí aconteceu isso tudo e a gente foi expandindo, né? Expandimos para a Europa também. E muitas vezes com mais de uma unidade, a gente não podia estar no mesmo lugar junto. E aí eu voltei para ajudar também na questão da gestão. Então, muitos momentos eu estive lá em Portugal, à frente da unidade, conduzindo os eventos e as formações e tal, e ele também por aqui. Até que a gente entendeu que a gente já tinha construído tudo que a gente tinha para construir lá. E que faltava agora a gente construir algo novo. E aí foi a minha outra grande guinada. Então essa guinada da Febracis foi aquela primeira guinada que eu te falei que deu dos 39 para os 40 anos. Né, onde eu saí da escola e fui trabalhar com isso. E foi fenomenal, né? Porque como eu decidi fazer a perícia em formação e coach e master coach, eu acabei conseguindo acessar lugares que muitas pessoas talvez não conseguissem acessar. Sim. E aí o que eu ia dizer que quando eu ganhei esse prêmio, uma pessoa virou para mim e falou assim, qual foi o segredo de você ter conseguido chegar lá? E aí eu disse que foi a minha espiritualidade. Porque sempre eu coloquei isso para mim como um objetivo. Sempre que eu fosse estudar algo do ofício, eu também teria que continuar evoluindo na minha parte espiritual. Porque a gente acaba acessando lugares muito profundos e a gente acaba esbarrando em questões da espiritualidade. Muitas vezes as travas das pessoas não são só emocionais, existem travas também que estão no mundo espiritual. E mesmo sem falar, mesmo sem dizer para a pessoa que a gente está trabalhando isso, a gente acaba trabalhando pelo amor, né? Porque Deus é amor. Sim. Então, quando a gente está ali na profundidade, a gente acaba acionando, eu creio também, a questão da espiritualidade. Então, precisava estar muito forte emocionalmente, porque a gente tem ferramentas lá como eliminação de impedimento, onde literalmente a gente vê que existem impedimentos também espirituais, sabe? Então, você tinha que estar muito forte. Eu vivi coisas assim, que as pessoas não acreditam, sabe? De mudança até de voz mesmo, de olhar e falar assim, não vou conseguir, e ela não vai conseguir e tal. E a gente conseguia ali destravar. Então, eu costumo dizer que uma das coisas que as pessoas vêm para mim e se conectam muito comigo é em relação à minha espiritualidade, é em relação à minha intimidade com o Espírito Santo de Deus, e de uma maneira leve, sabe, descontraída. É o estilo de ser. Então, eu acredito que esse também seja um grande diferencial na minha vida, né? E você falou de forma sutil, mas eu vou dar um double click, vou dar um zoom nisso. Você falou mudança de voz. Fala em bom português do que você está falando. Cara, às vezes as pessoas estão travadas mesmo por forças do mal, sabe? Uma voz dentro da pessoa que não é a pessoa. Que pode ser... E cada um na sua espiritualidade vai falar, mas a gente literalmente já viu pessoas mesmo nas garras do mal, sabe? E precisa colocar um basta, e a gente precisa estar revestido de autoridade e poder para isso. E durante muito tempo, eu quis separar uma coisa da outra. Como se fossem mundos isolados. Aí eu falei assim, isso daí não posso mexer, mas vou pelo emocional. E hoje, nas minhas mentorias e as pessoas que vêm para mim, hoje eu tenho liberdade. Quando a pessoa assim quer, ela, obviamente, a gente tem sempre respeito, e eu atendo pessoas de várias crenças, porque eu creio que não é isso que... É ajudar o próximo, né? Tudo que se trata do nosso propósito. Mas tenho a convicção, e eu já vi coisas assim sensacionais, a ponto de eu estar em Portugal, Madrid, de estar ministrando uma ferramenta e a pessoa ser batizada no Espírito Santo, começar a falar em línguas. Da pessoa chegar e falar assim, onde é que eu tô? O que é isso? O que está acontecendo? E eu nem ter falado nada no nome de Deus, mas é o próprio Espírito Santo agindo, que flui através da nossa vida. Então, assim, isso é algo que me dá muito orgulho, porque eu sei que vai além da minha capacidade técnica, sabe? É o fluir. Eu creio que quando a gente permite, né, e eu vejo o fluir de Deus através da sua vida, quando a gente se permite ser um canal do fluir de Deus, a gente é capaz de fazer coisas extraordinárias. E
eu vejo, né, e a minha vida mudou muito depois que eu te conheci, porque eu vejo essa liberdade em você. Liberdade, você não coloca um papel e é o papel do Vitor mentor. Não, é você o tempo todo. E infelizmente eu vejo pessoas representando papéis. E para mim é fundamental a gente ser de fato quem a gente é, ser verdadeiro, ser aberto, deixar fluir. E eu penso que deixar fluir, né, o Espírito Santo de Deus através da nossa vida é poder permitir de levar o amor dele para as pessoas. Isso é fantástico, Rê. Isso é maravilhoso. E olha, você tocou num ponto, né, sobre o quanto que você e o Zé, agora 30 anos depois, estão mais felizes do que nunca. E pode parecer que eu tô puxando um outro assunto totalmente diferente, mas tem tudo a ver com isso, né? Cara, não é comum os casais ficarem juntos 10 anos. Hoje em dia, infelizmente, não é comum eles estarem juntos 20 anos. É extremamente incomum eles estarem juntos 30 anos. Não sei qual é a estatística, mas, cara, a galera não fica casada, né? É. E um casal jovem, né, dessa geração que eu quero dizer, que chegou na barreira dos 30 anos casados, mas que pode falar o que você falou. Cara, estou vivendo a melhor fase. Sim. E trabalhando junto ainda, cara, não é algo que dá pra deixar passar. E me chamou a atenção também que você falou. Cara, eu escolhi ser perita. Eu escolhi ser o meu melhor aqui. E atingir a maestria aqui dentro. Sim. Tudo bem. Você atribui a Deus e o mover de Deus e unção do Espírito Santo as coisas que você faz na sua vida e no seu negócio. Só que a sua parte você fez, né? Com certeza. Porque tem uma galera que, é Deus, aí não faz nada. Não, por isso que eu falei, sempre que eu investia no meu desenvolvimento do ofício, eu Isso. também desenvolvia a espiritualidade. Tem que caminhar junto. Porque tem gente que faz E o outro, né? praticar. Faz a força do próprio braço, mas não deixa o agir de Deus. Isso. Você consegue equilibrar essas duas coisas e isso impacta no relacionamento. Pra quem tá ouvindo e tem o sonho, assim como eu, de casar por 30 anos e seguir bem, e daqui a 30... Eu tô casado há 1 ano. Eu quero daqui a 29 anos estar casado com a Nath e poder falar num podcast de alguém que eu tô vivendo melhor do meu casamento. Sacou? Sim. Eu não faço a menor ideia de como é que faz isso. Menor ideia, porque eu sou novo nesse rolê. Casei tem 1 ano e 4 meses, sei lá. Eu ajudei a gerar isso. Ajudou muito, Porque eu isso já é ouvi- madrinha do meu casamento. Eu então já ouvi surreal. alguém dizendo que não ia casar. Ué, não era o que meu ia ter plano filho, mesmo. que não ia Eu ter era, carro, eu era casa. solteiro praticante. Eu era, tava no mundo ali. E, cara, eu não olhava pra isso. Eu morar num lugar é surreal. Eu namorar era impensável. Casar, então, cara, tava fora de questão. Ter filho, era um sonho que eu tinha, mas eu deixava ali calado, né? E, cara, tudo isso aconteceu e floresceu num curtíssimo espaço de tempo. E eu vejo como bênção de Deus, porque não tem outra explicação. Mas no que tange ao que os homens podem fazer. Porque quem tá ouvindo em casa não pode necessariamente apertar um botão e falar, vem, Espírito Santo, vem. Não sei se vocês podem escolher assim. Mas do que o homem pode fazer, a mulher pode fazer. Cara, o que você tem pra dizer pra essa pessoa que sonha em viver dessa forma? Um casamento de 30 anos, trabalhar, marido, esposa. Cara, tem muito a ser dito pra essa galera. O que a gente sempre fala, e a gente já falou pra você, primeiro, a gente não acredita num relacionamento sem Deus, né? Eu realmente não acredito. Deve ter uns caras que conseguem, mas eu não conheço não. Porque assim, é o hack. Cara, Deus é o hack. É tipo, aperta o botão porque com ele dá, sem ele não dá. É como eu vejo. Eu não sei se eu conseguiria sem Deus não. Mas eu entendo e respeito que tem, cara, casal ateu que é feliz. Claro, com certeza. Só que, cara, eles estão jogando no modo hard a vida. A gente tá jogando no modo easy, porque Deus facilita todo o rolê pra gente, né? Eles estão jogando no modo difícil, se fosse um videogame, né? No meu A força do próprio caso, braço. na minha experiência, eu não consigo imaginar se eu também. estar casada se eu não tivesse a minha fé e o Zé também, né, tivesse nisso. Porque é A outra antinatural, coisa- se você for para pensar, é antinatural. Uma pessoa escolher a outra pra ficar com ela pra vida não é uma coisa que, não tá escrito no nosso DNA, cara. Verdade. Outra coisa que eu falo, e Napoleão Hill também fala sobre isso, é a questão sexual. Tem de ser investida, tem de ser levada a sério. É quando, de fato, o casal se torna uma só pessoa. Então, não tem essa, assim, é importante isso, sim. Inclusive, para os negócios é importante, né, ter essa atenção nessa questão. E, obviamente... Fala-se pouco disso, né, Rê?
Fala-se pouco disso. Eu falo, por onde eu vou, eu falo, e eu tenho todas as minhas teses e tudo mais. Então, isso sim é muito importante. Fala disso, fala em bom português. Olha ali, ó, naquela câmera ali, fala pra mulher aí do mundo aí. Tem que ter relacionamento sexual, não dá pra ficar fazendo greve. Gente, amiguinho do marido não existe, não. Briguei com meu cônjuge, vou fazer greve de sexo. Gente, Errou! Não pode. Tinha que ser exatamente o contrário. Enfim, até espiritualmente falando, tem um principado chamado de Jezabel, que quer poder, quer espaço. Então, quanto mais dá espaço, negócio de dormir em quarto separado, fiz não muito pode, nem uma noite sequer, né? Fiz muito isso, errei bastante. E hoje em dia eu entendo quanto que eu dava brecha para entrar confusões e problemas no meu relacionamento. Então, de fato, a gente precisa andar em unidade, tem que estar junto, tem que blindar o nosso casamento. E agora, sem dúvida, autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, a gente pode dar o nosso melhor para o próximo, né? E receber o melhor do próximo também. Então, tem que trabalhar as crenças, tem que trabalhar sua história de vida, tem que ter mentores, tem que buscar a sua realização, não esperar que o outro realize aquilo que você tem que realizar. E aí tem uma série de coisas aí que a gente trabalha. E o mais interessante é que eu estou percebendo que a gente está atraindo muitos casais empreendedores, porque eu penso por motivos óbvios, né? Vocês inspiram. Onde vocês vão, vocês inspiram e se tornam referência. Então, é algo que eu tô, assim, gerando e nessa nossa transição desse caminhar junto, sabe? Da gente estar junto e prosperar junto e multiplicar junto e ajudar outros casais também a prosperarem e a evoluírem. Então, assim, a gente está num momento de muita ebulição, assim, de muitas coisas descoberta acontecendo. Também, né? Vocês estão se redescobrindo. Muito legal. Porque, cara, tem uma coisa, você tá casado há 30 anos com o Zé, mas não é o mesmo Zé, né? O Zé mudou. Você não é a mesma Renata também. E eu acredito que esse eterno se apaixonar pela mesma pessoa é muito mágico também, né? Eu fico empolgado pra ver o futuro, o que eu vou viver, entendeu? Mas essa é a nossa transformação, né? Eu acho que quanto mais a gente investe na gente, melhor pra tudo. Quer ver uma coisa? O nosso filho, Guilherme, ele fazia administração de empresas, mas a gente sempre identificou nele o talento para medicina. O Guilherme nasceu muito alérgico, com muitas questões. Eu lembro que eu ia dar o remédio para ele, ele falou assim, não mãe, não é 5 ml não, você não tá dando pouco não. Era muito, muito interessante, assim, ele pequenininho. Já tinha um olhar para isso. Já não tá na hora de tomar o meu remédio não, a mãe influente, né? E aí eu virava e falava assim, nossa, não é possível que ele passou isso tudo, isso vai virar um propósito, porque tem isso, né? Muitos das dores que a gente viveu na nossa jornada. Virou a cura de alguém, né? Viram um propósito. Então, muitos ataques, por exemplo, eu vivi muitas questões no meu casamento com o Zé, né? Não foram 30 anos de maravilhas, foram muitas coisas. Inclusive, a gente chegou em 2010 a ficar separado durante 7 meses. No momento, e a gente voltou. Então, existe um ministério para mim, existe um trabalho, um propósito para ajudar famílias a se reconstruírem, a família, porque Renata significa renascida, né? Você sabe, né? Então, o significado do nosso nome também tem uma dica sobre o nosso propósito. Vitor significa o quê, você sabe? Vitória, né? Vitorioso. E você se considera um vitorioso? Ainda leva a pessoa... Não tem como ser diferente, né? Não tá escrito no meu nome, eu tive que ser, né? Mas a gente pode renunciar ao nosso chamado, mas você não. Mas sai caro demais. Não é? Cara, a pessoa não ser quem ela veio ser na Terra gasta mais energia. É ruim demais. Tá errado. Gasta mais energia. Então, eu entendo isso, sabe? Que esse nosso chamado, assim, meu e do Zé, né? Dessa nossa conexão hoje, poder estar transformando. Estava falando do Guilherme. E aí o Guilherme foi fazer administração, fez economia, não gostou, mudou para administração. E no momento em que eu e o Zé, a gente começou a evoluir, né, começamos a nos transformar, isso transbordou na vida do Guilherme. O Guilherme resolveu mudar o curso para medicina. Uau. E saiu daquele aluno mediano para um dos melhores da turma, né? E super realizado. Então eu vejo que aquilo que aconteceu dentro da minha própria casa é aquilo que a gente também tem ajudado as outras pessoas a fazer. Então quando elas se realizam, isso é bom para todo mundo. Então, no nosso segredo, né, essa nossa questão aí do nosso relacionamento aí de 30 anos, tem a ver com isso, sabe? A nossa evolução. Até pela minha raiz ser bem pedagoga, eu acredito que a gente está em eterno processo de construção. Eu acredito que a cada dia a gente tem que buscar se tornar uma pessoa melhor.
Eu acredito nisso também, Rê. Você tá me olhando com um olhar do tipo, ela tá diferente. Porque isso é maravilhoso, cara. E quanto mais o mundo olhar pra isso e souber disso, melhor. E isso tem a ver com essa mudança de agora. Você falou dessa mudança lá nos 40, mas você tá vivendo uma outra mudança, ao meu ver, ainda mais importante agora, aos 50. Como é que tá essa etapa da vida? Então, eu tô super feliz. Conta, o que aconteceu? Explica o que rolou. Depois de quantos anos? Falou, né? Agora... eu acho que eu cheguei a comentar, né? A gente entendeu, eu e o Zé, que dentro da Febracis, a gente tinha cumprido o nosso propósito de ajudar a alavancar a empresa, ou seja, a gente era a primeira franquia e a gente saiu, né, esse ano, onde já tinham mais de 40 unidades. Então, funcionou, assim, a gente cumpriu um propósito ali, onde a gente também aprendeu muito, né? Eu sou muito grata a todos ali da Febracis, me considero parte ainda, né? Só que a gente entendeu que Deus estava chamando a gente agora para um outro momento, para algo ainda maior e algo nosso, né? Algo mais específico para a gente. Então, a gente tomou essa decisão. E é interessante, a gente está falando muito dessa coisa do casal, né? Porque o meu marido, ele é muito ousado, ele é muito corajoso, ele simplesmente vai com uma intensidade. E nem sempre eu conseguia acompanhar. Então, nessa decisão, eu demorei um pouco para estar alinhada. E uma das coisas que o Zé, né, de um tempo para cá, ele tomou como um princípio, isso é uma das coisas também que eu quero incentivar todas as pessoas, né, a terem no seu casamento, na sua empresa, terem seus princípios e seus valores, aquilo que é inegociável, ter acordos. E uma das coisas que o Zé colocou como princípio é não tomar nenhuma decisão que eu não tivesse de acordo com ele. Ótimo. Então, ele decidiu não sair, né, enquanto eu não estivesse junto com ele. E aí, nos meus 50 anos, ano passado, Deus começou a falar para mim, quando eu projetei a minha linha do tempo. Aliás, isso é uma coisa fantástica. Fala disso. Quando eu comecei a projetar a minha linha do tempo. O que é projetar a linha do tempo? Primeiro, o que é linha do tempo? Depois, o que é projetar a linha do tempo? O que vai acontecer na minha vida nos próximos 5, 10, 15, 20, 30 Mas anos. Mas escrito, vendo mesmo, de fato? Escrito. Eu comecei a planejar e ver que se eu não mudasse, eu não ia viver aquilo que eu gostaria de viver. Uma liberdade geográfica, uma liberdade, viver uma velhice livre, conhecer o mundo todo como eu quero conhecer, curtir os meus netos, não viver uma vida desenfreada, trabalhar igual uma escrava para lá e para cá e não curtir. Quando eu percebi que eu só tinha praticamente 1 ou 2 anos em casa com meu filho, porque ele vai estar se formando, vai seguir a vida dele, Manuela já seguiu a vida dela, já mora em São Paulo. Eu falei assim, gente, eu tenho que voltar para casa e curtir ainda essa etapa enquanto ainda tenho. Porque depois já é outro momento. Então, morar fora, no exterior, como a gente cogitou, a gente, quando botou na linha do tempo, eu falei assim, não é o momento ainda. Então, isso é para um futuro. E pronto, e eu comecei a olhar aquilo dali e falei, igual uma portuguesa agora, pronto. Já está. E aí eu olhei aquilo e falei assim, não é. E isso não vai me levar. Quando eu comecei a fazer conta, igual você ensina, né? A gente, vamos lá, você quer fazer seu 1 milhão? Como é que você vai fazer? É simples, só fazer uma conta. Quando eu comecei a fazer conta, comecei a ver, eu falei assim, isso não vai me levar para onde eu quero. Então, eu preciso fazer coisas diferentes para poder ter o que eu quero. E assim, eu tenho sonhos bem ousados e quando eu botei ali na linha do tempo, falei, não vai rolar, então eu preciso mudar. E eu tô mudando todos os dias e tá agora numa velocidade absurda, porque a gente também precisou de um tempo para se despir de um certo papel. Claro. Para poder se revestir de outro papel. Então, toda vez que a gente vai fazer uma mudança de rota, é importante, por mais que eu falei ainda há pouco, né? A gente tem que ser nós, mas foram anos e anos como formadora, fazendo aquele trabalho. Então, agora, trazer outras atribuições, isso... É desafiador, né? É igual quando a gente muda alguma coisa de lugar na nossa casa, a gente tende a ir muitas vezes para aquele outro lugar, né? Então, tem esse momento, mas eu creio que a gente já passou também por esse momento e agora assim, a gente está voando já com os nossos próprios produtos. Lancei uma nova mentoria. Conta aí, conta. Sabe que você é a minha inspiração, né? Eu lembro que, contando um pouco da nossa jornada, pode contar? Claro. Eu lembro que a gente estava na pandemia e eu amo estudar. E aí o Zé, porque eu conheci o Vitor e tal e tal. Aí ele foi me mostrar como começar do zero. Sim. Inclusive, existe. Entra aí, comocomeçardozero.com.br. Muito bom, gente, muito bom. E você fez a versão antiga, agora tem a versão nova, bonitona. Você pegou uma versão bem antiga mesmo. Meu Deus, esse curso tem, sei lá, 10 anos. E é interessante porque exatamente aquela versão de você em cada lugar, né? Naquelas paisagens e tal. E sendo livre, divertido. E tipo, olha, não saiu aqui como eu queria e tal, que eu me conectei com aquilo.
aquilo. Cada módulo eu gravei a introdução numa cidade diferente, Foi. né? Da viagem que eu tava fazendo. Pra mim, aquilo assim, me conectou. Eu falei assim, nossa, é isso. Ele é uma referência pra mim, eu quero isso, eu vejo verdade, eu vejo ele se divertindo naquilo que ele faz, eu vejo leveza, sabe? Eu vejo profissionalismo, eu vejo uma entrega, um carinho com o sucesso do seu mentorado, assim. Isso pra mim é uma das coisas que mais me chama atenção. E chega a me emocionar, porque né, a gente convive junto. Eu vejo assim, quanto você vibra com o sucesso dos seus mentorados, sabe? Eu me espelho muito nisso, porque eu também sou assim. Para mim é fundamental, não é fazer um trabalho tipo fiz, acabou, não. É o compromisso mesmo com a transformação. E você gera isso nas pessoas. Então, a nossa história começou ali no Como Começar do Zero, me encantei e assim, fiz o curso todo, né, sozinha ali e tal. E pronto, aí depois do Como Começar do Zero, eu entendi, eu falei assim, eu posso ser mentora. Você joga essa semente nas pessoas, né? Porque eu achava que assim, para ser mentora, como a maioria, eu creio que existe essa crença, né? Tipo, tem que ser muito perito em algo, tem que estar lá formação, no auge, tal, né? pós, sei lá o quê, e não é. E você desconstrói totalmente, né? E eu acredito muito nisso. E aí comecei a minha mentoria lá na pandemia, logo depois de assistir, eu tinha terminado um atendimento de coaching individual e eu falava, caramba, eu preciso alcançar mais pessoas, tem pessoas que não podem pagar o individual e ainda que pudesse pagar é limitado, né? E essa coisa do coletivo eu aprendi muito com você também. E eu falei assim, eu vou lançar uma mentoria coletiva. Só que muito professora não podia ser só mentoria, tinha que ter um nome, tinha que ter algumas temáticas e tal. E aí surgiu... Estrutura, né? E não tem nada de errado. Não. Aí surgiu Destraves Emocionais Liberando Talentos, porque pra quem não sabe eu era extremamente tímida, travada, não falava em público. Até o estar aqui você também tá me destravando, né? Apesar de ser uma coisa que eu faço com as pessoas e dar voz, mas eu vejo que você também tem esse propósito, né? Então, também não tinha hábito de estar aqui em podcast, mas nessa nova etapa eu estou. Curtindo? Claro, você massa. faz isso com a gente. Que massa. E aí eu lancei minha primeira mentoria e eu coloquei que tinham que ser 25 pessoas. E aí eu pensei, 25? Não, era 24, né? Porque eu era 25. 24, você era 25. E eu, 25, por que não é 20 ou 30? Por que botar um limite? 24, mas eu 25. Aí eu, por quê? Você não vai contar, não? Não, conta você. É muito mais legal se você contar. Por que o limite eram 25? Não, tudo bem, eu fiz uma conta que 10 iriam já pagar. Então, o que eu conseguisse a mais seria melhor ainda, porque o trabalho é maior e tudo mais. Então, tinha uma conta limite. Mas aí eu estipulei 25 porque era o que cabia na tela do Zoom. Na tela do Zoom, gente. Meu Deus, olha aqui pra mim. Ei, ela falou que na tela do Zoom cabia só 25, então é o máximo que ela ia vender, porque é o que cabia na sala do Zoom. Na sala do Zoom. Aí o que eu falei? Conta aí. Aí você falou que era na configuração que dava pra colocar mais pessoas. Mas quando eu descobri isso, eu já tava, acho que na 4ª turma. Aí eu falei, então inclusive já fica essa sacada aí pra você. Se você tem uma mentoria de 24 clientes, mas você 25, porque é o que cabe no Zoom, é só você ir lá embaixo do lado esquerdo ali, setinha pra cima lá no vídeo, configuração de vídeo, aí vai pra última configuração ali, tem lá 25 participantes ou 49 participantes. Aí você clica em 49. Dependendo do computador funciona ou não, tem um requisito mínimo de configuração, só que tem várias páginas também. Às vezes eu boto um montão de gente no Zoom, não cabe na tela, vai pro outro lado. Mas é porque eu queria olhar pra carinha de todos eles. Bota 2 monitores. É o que eu tô fazendo. Mas não limita, em nome de Jesus, o tamanho da turma por causa de quanto dá pra ver na tela do computador. É isso. E aí foi o que aconteceu. Eu expandi, aí foi minha primeira turma de mais de 50 já alunos. dobrou o faturamento. De 24 para 49 é o dobro. E quando vinha um casal, eu dizia que tinha que ficar na mesma telinha. Pra não atrapalhar, pra não gastar um quadrado. É isso? Ai, meu Deus, Renata. Foi muito bom. E aí aconteceu uma turma lá com mais de 50 pessoas e hoje em dia realmente não tenho limite. Você tem formato que percebe e permite quantos clientes forem, porque o número não é mais um limitante da sua transformação, é isso? O objetivo é o quantas pessoas eu vou conseguir alcançar, né? Isso. Então hoje eu tô muito com essa mentalidade de também de ter o meu próprio produto também digital, porque eu sei que eu vou alcançar muito mais pessoas se eu tiver algo que não exija a minha... Porque se a pessoa não puder estar naquele horário, e se a pessoa não puder ter aquele compromisso ali naqueles dias, então não posso deixar isso como algo limitante também. Então é importante destravar nesse sentido de ter algo. E é isso, o objetivo, né, do influente, que é
conseguir alcançar o maior número de pessoas e poder fazer a diferença e poder, o dia que eu estiver lá na eternidade, olhar face a face para Deus, ter a certeza, convicção de que eu cumpri aquilo que eu fui vocacionada para fazer. Isso é uma coisa muito importante. Tem muita gente fazendo coisas extraordinárias, mas não é o que elas foram vocacionadas para fazer, não era um chamado delas. Então, será que você que está aí nos assistindo, você está fazendo aquilo que você sabe que era o que você tinha que estar fazendo? Porque o Vitor acionou isso em mim, né? Eu tinha que estar mentoreando mais pessoas, mas eu não estava fazendo, por conta de entraves, por conta de várias crenças, e você destravou isso em mim, destravou para alcançar mais pessoas, e como tem destravado também para ter os próprios produtos, afinal foi um produto que me alcançou. Eu comecei com um produto, e como assim? Se eu fui alcançado por um produto, eu não vou ter o meu próprio produto? Como que eu estou limitando esse agir, né? Então, existem travas ainda que eu penso que todos nós, a todo instante, a gente está destravando e indo além, mas poder fazer isso junto com as pessoas também é muito legal, sabe? Eu costumo dizer assim, eu tô aqui destravando vocês, mas a cada turma eu também tô sendo destravada. Isso é uma coisa que sabe? é pouco Eu não falada. quero ficar nesse lugar de tipo, eu tenho tudo e faça só como eu sou perfeita. Não, perfeito só Deus. Isso. Tem gente que acredita que o mentor ele tem que estar em cima de uma montanha ou de uma torre de marfim. Ninguém alcança ele. Sendo que não é assim. O verdadeiro mentor, ele aprende também com o seu mentorado. E só dele escolher mentorar, ele se coloca em campo. Ele tá vivo ali, ele tá escolhendo viver uma vida de mentor. Eu falo vida de mentor porque é isso. O cara tá vivendo aquilo ali o tempo inteiro. E não tem como ele ser o máximo que ele pode ser se ele não ajudar as outras pessoas. O mundo tá dividido de dois formatos. O cara que sobe a montanha, e aí quando ele chega no auge da montanha, ele vê outra montanha mais alta e fala, eu vou subir aquela montanha. É legal, esses caras desbravam o mundo, né? Mas tem um outro grupo de pessoas que sobe uma montanha, vê outra montanha, fala, eu vou subir aquela montanha. Mas antes, eu vou olhar para trás e estender a mão para quem quer subir essa montanha. Esses caras são os mentores. Esses caras são os caras que fazem com que a humanidade vá junto com eles. Os dois são importantes. Sim. O cara que é desbravador e só quer seguir em frente e não olha pra trás, que legal, ele aumenta a barreira do que é possível. Só que esse cara que tem a decência de quando chegou no resultado, olhar pra trás pra ajudar os outros a alcançarem aquele mesmo resultado que ele conseguiu, esses caras que movem a humanidade também. Todo mundo pra mesma página, porque é possível, e tá ao alcance, e dá pé, você dá conta. Cara, isso é importante, essa voz, esse arrasto é necessário, né? Total, eu acredito muito no poder das conexões. Eu creio que ninguém aparece na nossa vida, ou vem um mentorado meu, ou um amigo. Eu creio que as conexões, elas têm um propósito maior, sabe? Assim, e eu sempre trago essa reflexão. O que eu tenho a aprender com isso? O que isso tem a ver com a minha vida? O que essa pessoa tem para contribuir para mim? E o que eu tenho para contribuir para essa pessoa? Porque é uma troca, né? É eternamente uma troca. Então, eu vejo isso no meu casamento, quanto que a minha transformação alcançou meu marido, quanto a transformação dele me alcançou os nossos filhos, alcança os nossos amigos. Isso vai acontecer. Muitas vezes o nosso contágio social vai mudando, porque a gente vai se transformando. E é importantíssimo a gente gerenciar o nosso contágio social, entender com quem a gente anda, se está de acordo com os nossos objetivos, com os nossos princípios, porque isso vai, certeza, nos transformando. E uma das coisas, assim, que eu penso que é muito importante, que eu falei aqui agora, eu queria só reforçar, é que a gente precisa entender, né, aqueles que acreditam em Deus, que existe um propósito para todos nós. E aquilo que a gente viveu, ele aponta para esse propósito. Então, se eu vivi muitas questões, muitos desafios na minha área familiar, isso pode estar apontando para um trabalho nessa área familiar. E é importante a gente não renunciar àquilo que a gente sabe que era para a gente estar fazendo, sabe? Que era para a gente estar se posicionando. Então, que cada um possa estar olhando para a sua história de vida e vendo quais foram os maiores desafios que você fez. Será que isso daí não tem um sinal de que você pode estar trabalhando nessa questão, né? De transformar isso num negócio, transformar isso num ministério, talvez, num propósito maior. E é muito interessante, né? Como isso fica forte na gente, porque recentemente eu até recebi uma profecia e a pessoa não me conhecia. Imagina, um cara indiano cristão, extraordinário. Já é incrível, né? Incrível, eu tenho que te apresentar, é incrível, um casal extraordinário. Eu falei, gente, esse casal não apareceu aqui nessa reunião à toa, né? Tem uma qualquer coisa. E aí
a menina disse que sentiu no coração de fazer uma oração por mim, e quando ela terminou, eu falei assim, o seu marido também não quer fazer? Aí ela virou e falou assim, você sabe que a gente tem esse ministério juntos e tal, mas como ele estava no momento dele, eu não deixei. Quando eu dei a voz, e é muito instantâneo, eu não paro para pensar, é algo que eu faço, eu ajudo a destravar vozes, eu ajudo a liberar talentos. Muitas vezes eu estou interagindo com uma pessoa, descubro que ela tem um dom do canto, já ajudei a destravar pessoas, inúmeras pessoas com talentos que estavam lá, sabe, aprisionadas, e ajudei a liberar. E aconteceu isso lá, e aí esse indiano começou ele levantou, gente, precisa ver, nossa, um profeta surgiu ali na hora e começou a entregar um monte de palavras, e aí ele foi falando justamente as coisas que eu estou projetando para minha vida, que ninguém sabia. Ninguém sabia. Ele falou, eu te vejo como uma mentora e tudo. Aí vira minha amiga e falou assim, fala pra ele que ela já é mentora. E aí ele falava assim, né? Eu vejo você num chamado pras nações. E aí essa minha amiga falou assim, fala pra ele que na última mentoria dela tinha lá 7 nações representadas e tudo mais. E aí ele começou a falar algumas outras coisas, alguns nichos mais específicos, porque tem isso, né, Vitor? A gente muitas vezes começa bem abrangente e ao longo do nosso percurso as coisas podem ir ficando mais específicas, podem ir apontando para certos caminhos. Então, não é porque você escolheu algo na sua vida que você tem que fazer aquilo a vida inteira. Você pode ir fazendo ajustes de rota. Eu amo você também, porque você não tem que ser isto ou aquilo. Você pode fazer e também, Isso, e também, e aquilo. Então, assim, eu amo, porque, né, eu tenho destraves e agora também tenho a mentoria do Reprograma 3 em 1, e por aí vai. E é a criatividade, tem que deixar fluir e vir, e vai alcançando mais e mais pessoas, né? Que massa. É isso. E por que tudo isso, né? Porque, cara, no final a gente morre. E ou a gente vai pra vida eterna ou não vai. Então qual é a tanta diferença de como que vai ser aqui na Terra? Por que é tão importante que as pessoas aqui sejam o que elas vieram ser? Uau, profundo. Eu creio que isso aqui é uma passagem, né? Eu creio que realmente a gente é da eternidade, a gente vai voltar para a eternidade, e eu creio que, né, assim como Jesus veio passar a história a limpo, né, como segundo Adão, veio reconectar o nosso relacionamento com Deus. Eu creio que todos nós, e eu modelo Jesus, né? Inclusive tenho um ministério aí há anos que o meu foco é em Jesus, até porque o princípio da modelagem que vem da PNL é aquilo, né? Onde a gente coloca a nossa atenção, a gente atrai para a nossa vida. Então eu tenho pessoas que são mestres para mim, assim como você é um deles, e Jesus eu também coloquei como um mestre. Então eu estudo a fundo ali os evangelhos e aplico, trago tags de modelagem para colocar na minha vida, e o que eu vejo é isso, que se nós somos discípulos de Jesus, a gente tem que fazer aquilo que ele fez aqui como filho do homem. Então o que a gente tem que fazer é levar o amor dele acima de tudo, não é religiosidade. Jesus em nenhum momento veio pregar religiosidade, dizer, apontar o dedo para dizer o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Ele é amor, né? Ele é compaixão, ele é generosidade, ele identificou talento. Imagina que ele olhou para Pedro e falou, você agora não vai ser só um pescador. Pescador de homem. Pescador de gente. Olhou para Mateus lá, o coletor de impostos, e chamou para perto. Então, assim, do mesmo jeito que ele identifica talentos, eu procuro fazer isso. Olhar para o talento das pessoas e fazer isso multiplicar. E eu creio que onde há a presença de Deus, há liberdade, há a multiplicação. E hoje eu entendo que a gente está aqui para ajudar as pessoas a destravarem, para ajudar as pessoas a acumularem riquezas, mas não riquezas terrenas, né? Riquezas eternas. E quando eu vejo que as pessoas conseguem ser tudo aquilo que elas nasceram para ser, eu creio que esse é o maior legado que a gente pode trazer, né, para elas, que é levar o amor de Deus e fazer com que elas vivam aquilo que elas foram vocacionadas para fazer. E eu realmente, isso é o que me motiva a acordar todos os dias de manhã, e quando eu vejo uma pessoa destravada, quando eu vejo uma pessoa, sabe, reconectada com Deus e de uma maneira leve, como você fala, assim, né? A pessoa tá às vezes perto de você, não sei porquê, mas me deu uma vontade de ler a Bíblia. Eu nunca tive uma Bíblia, eu fui e dei uma Bíblia para uma mentorada, e ela, sabe, falar até hoje sobre isso e entender o propósito dela em Cristo. Então, um produto novo que eu estou elaborando esse ano, e eu vou contar aqui para a tua audiência, é o Ativações Espirituais Fluindo em Dons. Porque, além da nossa capacidade, eu creio que a gente tem capacidade, como eu falei antes, através do Espírito Santo de Deus, e Deus tem me dado isso, sabe? Eu tenho conseguido olhar para as pessoas e eu enxergo aquilo que elas não enxergam, e isso só pode vir de Deus, não tem explicação, não tem livro nenhum, sabe? É poder enxergar e falar assim, nossa, eu tô vendo você fazendo isso. Então eu creio que essa nossa conexão com o divino, eu creio que a nossa expertise nos permite ir além dessa capacidade natural.
Então, assim, extraordinário. É por isso que eu amo muito vocês, porque eu enxergo em você e na Nath esse temor de Deus, sabe? Esse carinho, esse amor pelas pessoas, assim como Jesus, que é isso que a gente veio fazer aqui. É poder contribuir para essas pessoas. E só depois que todo mundo tiver ouvido falar do amor de Deus é que acaba isso daqui. Então, a gente tem esse papel evangelizar, esse papel. E de ser uma referência, porque Jesus é referência. Então, eu costumo dizer que a gente tem que ser um AIS. Né? Você é um AIS, você é uma referência para as pessoas. Você é um modelo, né? É um mestre. As pessoas olham em você e têm suas vidas transformadas, porque eu sou exemplo disso, eu sou consumidora, né? Eu estou lá no Vida de Mentor, também mentorada. Sim. Em breve vou estar no Mastermind, porque vou chegar nesse faturamento todo aí, que eu estou sentindo a prosperidade. E eu agora já falo em bilhão, já te falei isso. Agora é possível, destravou o B, né? Só de pensar, né? E eu creio realmente, porque uma das crenças erradas que eu tinha em relação à finança e tudo mais era exatamente por conta dessa religiosidade, sabe? De achar que, né, enfim, de que o mais importante é o coração e não é tanto a questão do dinheiro, mas isso tudo é hipocrisia, porque quanto mais próspero você for, mais você vai poder contribuir para a humanidade, mais você vai poder fazer coisas boas, assim como né, eu vejo tantas pessoas e a gente olha para os bilionários, são os que mais abraçam causas e fazem o bem, né? Tem gente que tem esse medo. São crenças distorcidas que as pessoas têm. Isso. Acha que o dinheiro pode corromper. Cara, eu acredito que ele multiplica. Total. Se o cara tem algum desvio, alguma coisa ruim, ele vai aumentar esse desvio quando ele tem mais dinheiro. Mas se é um cara do bem, que acredita no bem, se ele recebe uma quantia gigante de dinheiro, isso aumenta o bem que ele faz. Eu acredito que o dinheiro, ao invés de mudar quem a pessoa é, e eu sei que tem inclusive previsão bíblica, né, de dinheiro mudar alguém. Mas, cara, o que eu tenho visto é que o dinheiro multiplica, ele intensifica, ele aumenta o que quer que estivesse já ali. Eu acredito. Faz sentido? Total, e inclusive a parábola dos talentos fala sobre isso, né? Deus recompensa aqueles que multiplicam. Sim. E aqueles que não multiplicam e que guardam debaixo do colchão aí seus dons e talentos e não estão fazendo aquilo que eles têm que fazer, né? Servo infiel, porque esconde seus talentos. Então, é isso, que a gente possa estar multiplicando mais e mais aí os talentos das pessoas e sem dúvida nenhuma, como mentor, é tudo. Maravilhoso, Rê. E olha, eu quero reconhecer você, porque em todos esses anos que eu conheço você, eu nunca vi você esconder seus talentos. Pelo contrário, a cada ano que passava, eu via você descascando mais uma camada da cebola e mostrando algo novo, né? Aqui no podcast não foi diferente. Você já falou do próximo programa que você vai criar. Você tem essa força de criação, né? Como você falou, de gerar. Isso está muito forte em você. Sim. Então tem essa pergunta. Você falou de linha do tempo, você falou do passado, do presente, do que você está vivendo agora, mas quando você joga essa linha de tempo para o futuro, o que você vê nos próximos 5 ou 10 anos para você, para o Zé, para o trabalho de vocês, para a vida de vocês? Então, me vejo bem próspera nessa questão de empreendimentos. Assim, me vejo em vários negócios. Me vejo como lá no Negociando com os Tubarões, lá, me vejo como investidora anjo de vários negócios, vendo pessoas com talentos e não tem, às vezes, o capital para começar a investir, não só capital financeiro, mas um capital intelectual também, de know-how que a gente já tem, né, que a gente já acumulou nesse tempo todo. Então, me vejo muito patrocinando vários negócios, sabe? Envolvida em vários negócios, assim, é muito clara a minha visão. Me vejo desenvolvendo metodologias na área da educação também, porque infelizmente a educação não mudou, né? As escolas ainda continuam muito retrógradas, ainda muito engessadas, sabe? E com inteligência artificial que vem aí, né? Que vai mudar completamente tudo. Já está mudando. Como é que fica a educação? Como é que fica o ensino? Então, me vejo com contribuições nessa área também, algo que eu vejo que eu quero resgatar e que está travado ainda dentro de mim, né? Foram várias coisas, então, nos meus próximos 10 anos aí, me vejo envolvida em projetos educacionais, de mudança mesmo de mentalidade. Me vejo viajando muito com você, usufruindo muito da vida. Vamos viajar. E a gente fica falando e namorando e aventando essa possibilidade de viagem, mas não teve, né, cara? Ainda não. A gente tem que fazer isso acontecer e funcionar. Tá cada vez mais fácil, né? Mais visível ali, mas por causa de agenda nunca bateu, né? A gente já se esbarrou em Portugal.
Mas Sim. nunca aconteceu de fazer a viagem. Israel não aconteceu, né? Ainda, né? Não, Agora não é a melhor época do mundo pra passar por lá, não. Acho que é melhor não mexer com isso agora, não, né? Me vejo muito avó, sabe que eu tenho um maior sonho de ser avó. Falta mas pouco, né? A gente tem que casar primeiro e tal, mas ela quer ter uma experiência fora e tal. Mas enfim, me vejo curtindo os meus netos e tudo mais. E assim, cada vez mais íntima de Deus, cada vez mais levando a palavra dele para as pessoas, com os produtos aí do Modelando Jesus e fazendo também a diferença aí nesse ministério que Deus me deu. E basicamente é isso, deixa eu falar muito mais. Que visão hoje em dia eu tenho. Já não tive, mas hoje em dia tenho bastante, graças a Deus. E tomara que quem estiver ouvindo a gente também possa falar isso. Um dia não tive visão e hoje eu tenho. Eu acredito Sim. que esse episódio vai inspirar muitas pessoas a olharem de uma forma diferente para a própria vida. Rê, É isso. onde que as pessoas podem encontrar você, saber mais sobre seu ministério, sobre a sua vida, sobre o seu negócio? Renata André, .oficial, é o meu Instagram. E tem um Instagram do Modelando Jesus também. Que é Modelando tem Jesus. Instagram separado, é? Modelando Jesus. Nossa. @Modelando Jesus? É, porque lá todos os dias tem as tags de modelagem, tudo. Aí eu quis deixar separadinho pra ficar uma vitrine, né? Que massa. Mais organizada aí pra pessoa que modela Jesus também tá ali seguindo o Modelando Jesus. Maravilhoso. Mas é isso. E ó, Tamo junto. Rê, eu tenho mais uma última pergunta pra você. Bora? Posso? Tamo aqui, claro. Quando você posta lá nos stories, nem todo mundo vê. Aham. Quando você manda um e-mail, nem todo mundo abre. Quando você posta, sei lá, um vídeo no YouTube, nem todo mundo vê também. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, que mensagem você deixaria? Eu acho que hoje o que está mais ardendo no meu coração é faça aquilo que você foi vocacionado para fazer, sabe? Resplandecendo a glória de Deus. Eu acho que isso é a maior contribuição que a gente pode fazer para expandir o reino. E eu creio que isso pode vir através do negócio das pessoas, através da família das pessoas, através de uma amizade, de um olho no olho. Então é o que eu diria. Multiplique, sabe? Isso que está ardendo no meu coração, assim. De expansão, de expansão, de expansão. E Que eu massa. quero ajudar as pessoas a expandir a voz, que essa voz, que a sua voz, Vitor, chegue, sabe, a lugares que talvez você nem podia imaginar que chegaram, porque acontece isso, né? Você sabe que você já impactou pessoas que nem todos te deram o retorno, né, desse impacto, mas existe um impacto. E eu creio, né, a voz de Deus ecoa dentro de nós até hoje e vai ecoar sempre, e que a gente possa também ser essa voz que ecoa e que faz a diferença na vida das pessoas. Então, quando você me convidou aqui, a minha pergunta sempre foi, né, o que eu tenho para contribuir na vida dessas pessoas? O que eu posso contribuir para a sua audiência? E o que eu quero deixar de contribuição é isso que tem a ver com o meu propósito, é trazer de volta a esperança, é mostrar para essa pessoa existe um propósito maior naquilo que você está fazendo. Não se trata simplesmente de número de curtidas, de número de seguidores, de quantas pessoas você vai alcançar, nem mesmo do faturamento que você vai fazer. Se trata de um propósito, de um cumprimento de propósito, e é isso que vai fazer a diferença. E eu, né, agora devolvendo para você também uma pergunta, você tem a consciência hoje de que você está fazendo aquilo que você foi vocacionado para fazer, de que você hoje está multiplicando seus dons, talentos? Eu tenho certeza que sim, né? Sim. E é isso, que a sua audiência possa encontrar isso, né, em você. Eu estou aqui também para contribuir, e tantas outras pessoas que você traz aqui, né? Mas que a gente entenda que sozinho a gente também não vai a lugar nenhum, né? Que as pessoas estão aqui, que tem a sua bagagem, a sua experiência de vida, e eu acredito que realmente a nossa história muda histórias. Eu espero que a minha história tenha ajudado a mudar a história de alguém aí. Com certeza mudou. Rê, grato pela sua participação, Obrigada. pelo tempo que você separou para compartilhar sua história com a galera aqui do VDcast. Tamo junto. E ó, se você estiver assistindo no YouTube, eu vou botar o link aqui do VDcast com o Zé André, marido da Renata, e também padrinho vale do meu a pena, casamento. Então clica aí, assiste aí, porque eu acredito Bora. que você vai gostar de Com aprender e certeza. conhecer mais da história deles. Tamo junto. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.